Olá, tudo bem? A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é O conflito por trás de todos os conflitos. A palavra de Deus diz assim: Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Esse texto apresenta um dos aspectos do caráter de Deus. Deus é amor e não quer que nenhum dos seus filhos morra. Qual é o apelo que Deus faz? Converta-se. Converta-se dos teus pecados. Gênesis 15, há um aspecto agora da misericórdia de Deus. Então lhe foi dito, Deus falando com Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amorreus são um dos povos que moram em Canaã. Quanto tempo eles teriam de misericórdia desde a passagem de Abraão ali? 400 anos. Apenas na quarta geração, eles aí teriam um momento de juízo sobre eles. Então, Deus estendendo a sua misericórdia e sendo longânimo, quer a conversão de todos, não quer a morte de ninguém. Aquela pessoa faleceu, não foi porque Deus quis. Aí temos o primeiro desafio: atravessaram o Jordão, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Naquele momento de desafio para Josué e todo o povo, o primeiro obstáculo, a cidade de Jericó. Já estão além do Jordão, já estão na terra de Canaã. Qual será o desafio agora que eles vão enfrentar naquela cidade? Ali se manifesta um homem que trazia uma espada. Josué começa a dialogar com ele e ele se identifica. Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Se você tem lembrança lá do livro do Apocalipse, lá um anjo se manifesta a João e João se curva para adorá-lo. O anjo diz: Não, amigo, levante-se. Eu sou igual a você, conservo do Senhor. Você deve adorar a Deus. Neste caso, isso não aconteceu. Aquele príncipe do exército aceita a adoração de Josué e vai além. Diz que aquele lugar, depois da manifestação daquele príncipe do exército do Senhor, se tornou santo. Nós lembramos de Moisés lá na sarça ardente. Deus pediu o mesmo. Era Cristo, o exaltado ser, que estava em pé diante do chefe de Israel. Tomado de assombro, Josué caiu sobre seu rosto e adorou. E ouviu esta segurança: Tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. E recebeu
instruções para a tomada da cidade. Cristo se apresentou a Josué e recebeu a adoração. Aqui está o texto que nós citamos, né? Nem mesmo um anjo no Apocalipse aceitou a adoração. Josué precisava permanecer o quê? Obediente às instruções que iria receber. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Desde o começo do livro, aqui uma lembrança de Josué 1, Deus continuamente lembrando ao seu líder a obediência. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e você será bem-sucedido. Esse conflito, e há de acontecer ali, é um símbolo pequeno de um conflito muito maior. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Aquele príncipe do exército se manifestava, que estava envolvido e do lado do bem, a favor de Josué e do seu povo. Quem é esse que é oponente ao príncipe do exército? Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, pecado. Então, de um lado nós temos o Criador que aceita a adoração. Do outro lado nós temos a criatura que está em rebelião contra o Criador. Escolhas. Um ser perfeito escolheu pecar. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber foram feitos assim a fim de convencê-lo de seu erro. Até mesmo o anjo caído teve grande tempo de misericórdia. Deus não se alegra com a morte de ninguém. O Senhor é um Senhor guerreiro. O livro do Êxodo diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Triste coisa é estar sem o Senhor. Ele é longânimo, ele é misericordioso, ele quer conversão para que ninguém morra. Mas diante da recusa da criatura, Deus então se manifesta para pôr um fim ao pecado. Se o pecador fica apegado ao pecado, ele é destruído com o pecado. Quem é o Senhor da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e faz o quê? Peleja com justiça. Deus é poderoso nas batalhas. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem guerra contra eles. O plano inicial de Deus era entregar a terra ao seu povo. Depois de murmuração, há uma segunda melhor opção, que é confiar em Deus diante da batalha. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, e vos vedes, nunca mais os tornareis a ver.
O Senhor pelejará por eles, e vós vos calareis. Então, estamos aqui retomando algumas promessas, algumas declarações de Deus ao líder anterior, Moisés, que também se aplicam a Josué nesse momento, para enfatizar que o Senhor, o mesmo que guerreou nos dias de Moisés, continuaria guerreando nos dias de Josué. Enviarei o meu terror diante deles, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Esse era o plano principal de Deus para a conquista de Canaã. Pela murmuração do povo, pela rebeldia do povo, agora há uma segunda opção, que é através da guerra. Mesmo assim, Deus promete entregar a cidade. E disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderia desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Então, disse o Senhor a Josué: Olha, entregarei na tua mão Jericó. Então, tenha fé na minha palavra. Eu vou entregar Jericó, o seu rei e os seus valentes. Qual é o papel, as obras que vocês precisam fazer? Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. No sétimo dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, são os humanos que separam a fé das obras. Na Bíblia, no plano de Deus, fé e obras sempre andam juntas. E, como a cidade foi conquistada, gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e a tomaram. Deus se manifestou com mão forte e a cidade foi conquistada. Futuramente, Josué 10 apresenta que Deus tem poder até para fazer o impossível, que é controle sobre a natureza. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem depois, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Com o Senhor é maioria. Estar com o Senhor nos dá a certeza da vitória pelos méritos de Cristo Jesus. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desen... até o seu final desenlace. Então, devemos continuamente permanecer no caminho do Senhor. Filipenses capítulo 2 diz que no futuro haverá um reconhecimento universal, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu decido hoje permanecer com o Senhor que peleja por mim. Quantos, nesse momento, fazem a mesma decisão? Deus se alegra se decidirmos assim. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos ao Senhor pelas palavras e pelas histórias reais que encontramos na Bíblia. Ajuda-nos
a vermos que o Senhor que ali se manifestou continua a se manifestar em nossos dias. Que a nossa decisão seja ter fé e obras correspondentes a filhos do Senhor do céu. Nós oramos com gratidão e em nome de Jesus. Amém.